Nosso assunto agora é o direito do trabalhador. Nós vamos tentar entender quais os pontos da reforma trabalhista que está tramitando em Brasília e saber se há perda de direitos, como a situação, por exemplo, que não agrave o desemprego que a gente está passando, pelo menos o passou em 2016, né, para ver se isso vai trazer alguma solução ou vai trazer mais problemas. Estão conosco a economista Lúcia Garcia, do DIEESE, e o presidente do LIDE-RS, Eduardo Fernandes. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos tentar entender, quando a gente fala em reforma trabalhista, todo mundo já fica, né, com o coração na mão, afinal de contas, os direitos trabalhistas são algo sagrado no Brasil e é um tema sempre de difícil discussão. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, garantiu que a reforma não prevê qualquer medida que venha a propor aumento de jornada, que se comentou no final do ano passado, que venha a ameaçar o 13º salário e o direito ao vale-transporte, ao vale-refeição e ao descanso semanal remunerado. Esses direitos, na concepção de cada um, estão ameaçados ou estão assegurados? Vou começar com a Lúcia, por gentileza. Acho que a gente precisa... Boa noite, né, a todos. Boa noite. Prazer estar aqui. É muito importante que a gente dialogue muito, que a gente busque muita informação sobre todas essas mudanças que estão sendo propostas para o Brasil. Então, em primeiro lugar, o movimento sindical e as centrais entendem que estamos numa fase do capitalismo, né, uma fase da organização da produção, que vem apontando para maiores flexibilizações na gestão do trabalho. Isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Nós acompanhamos bem de perto o que vem acontecendo na Europa, as flexibilizações atingem inclusive a Alemanha, então atingem vários países de economia mais robustas e saudáveis que a do Brasil, né? Mas no Brasil, em especial, a CLT, né, que é uma consolidação de leis de 1943, ela de fato é a porta da cidadania. Então, nós não temos um estado de bem-estar social que alargue tanto assim os direitos, as coberturas sociais, para além da condição de ser trabalhador. Portanto, quando se mexe na CLT, quando se mexe nas leis, todo mundo se alvoroça. É bom sempre referir que a CLT não é letra morta, né? Dos 510 artigos, né, da CLT, apenas 75 não foram alterados ao longo da história. Portanto, a CLT não é imutável, ela vem sendo aperfeiçoada há muitos anos e o movimento sindical não fecha a porta para esse aperfeiçoamento. A preocupação é com a perda de direitos. Não é? O conjunto de políticas, a proposta PL que vai trazer a reforma trabalhista, ela começa de maneira problemática. Por quê? Porque foi apresentada uma proposta para as centrais sindicais e foi apresentada uma outra proposta para o Congresso Nacional. E a proposta no Congresso Nacional, ela apresenta uma regressão em relação à proposta apresentada para as centrais. Então, algo que deveria ser transparente, negociado, começou mal. Além disso, esse conjunto de proposta, ela toca em alguns itens específicos, não é? Que são o contrato temporário, o contrato parcial de trabalho, o legislado sobrepondo-se, o negociado sobrepondo-se ao legislado e as regras de representação trabalhista no local de trabalho. O que acontece é que essas propostas, elas induzem uma mudança para além desses títulos, não é? Que mudam jornada de trabalho, padrão de remuneração, padrão de representação e segurança na negociação. Então, embora o ministro, ele pode ser enfim, a gente tem bastante diálogo com o ministro, ele tem até uma boa intenção, a proposta que chegou ao Congresso precisa ser muito debatida. Debatida com a sociedade, debatida com o setor produtivo, não é? Debatida, enfim, porque ela vai provocar mudanças e mudanças sérias. Mudanças que vão se compor com a mudança provocada pela reforma previdenciária, que já foi debatida aqui,
não é? E também com o novo regime fiscal, não é? Que é esse regime que limita os gastos públicos em 20 anos, mesmo que a população cresça. Então, nós temos um conjunto de propostas que, interagindo, elas provocam, sim, uma mudança cultural e uma mudança, de fato, de direitos e alcance social são de alcance social muito grande e podem ter um efeito contrário, não é, ao que se espera, que é o dinamismo da economia. Nós podemos estar diante de um processo de diminuição do mercado de trabalho no Brasil e do mercado de consumo. Então, o debate é sempre bem-vindo. Então, acho que o que precisa ser salientado é que o movimento sindical, as centrais sindicais, elas querem diálogo, sim, antes de qualquer outra coisa. Sim. Bom, há, então, uma manifestação e já foi provado historicamente nesse resgate, a gente pode lembrar, que realmente a CLT, ao longo do tempo, foi se adaptando às questões culturais e às relações que foram estabelecidas em cada contexto. O problema que eu estou enxergando agora é o que vai se tocar e de que forma vai se mexer. É importante também a gente trazer essa aproximação, discutimos na redação isso, as relações entre as reformas, porque, de certa forma, indiretamente, uma está ligada à outra. Agora eu quero a perspectiva do Eduardo. Bom, boa noite, Lúcia. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite à audiência do Conexão RS. Acho que é importante salientar hoje que a gente precisa alavancar o crescimento do país. Acho que nós sofremos nos últimos 2 anos uma crise muito forte e eu acredito que destravando as barreiras burocráticas que as empresas têm tido para contratar, diminuiria esse número estrondoso de, hoje, quase 13 milhões de desempregados. Sim. Então, hoje é muito difícil para a empresa sanar todas as dívidas que tem trabalhistas, todo o conteúdo trabalhista que ela tem que vem em cima da carga fiscal trabalhista. Sim. Então, o que a gente dialoga bastante, o ministro Ronaldo já teve no LIDE, já dialogou, ele tem dialogado bastante com as empresas e também com as centrais sindicais. Eu acho que hoje a gente precisa jornadas flexíveis. Hoje a gente vê a Gerdau, uma empresa centenária, já está fazendo jornada flexível dentro do seu ambiente de trabalho. Pode explicar um pouquinho para quem não sabe o que é uma jornada Jornada flexível é trabalhar com horas de diferentes padrões, de horários de 6 horas, 4 Sim. horas, 8 horas. Então, trabalhar com jornadas flexíveis. Eu acho que ter uma relação mais próxima da negociação do empregador junto ao empregado. A CLT ela é uma constituição de leis trabalhistas de 93, se fizeram algumas reformas em cima dela, mas eu acho que é cada vez mais importante que se possa ter esse diálogo entre empregador e empregado. Isso é a modernização do mercado de trabalho. Isso a gente já vê muito fora, Estados Unidos, se fazendo essa modernização. A Justiça do Trabalho ela é muito morosa e muito difícil de lidar. Então, eu acho que deveria ter uma modernização da Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista devia consolidar isso, que é um fator muito importante que a gente acredita. E eu vejo que a geração dos empregos ela passa por uma modernização dessa CLT. E aí englobaria esses contratos de trabalho entre empregador e empresas, jornadas flexíveis e uma série de coisas que não se perderia os direitos dos trabalhadores, mas que faria com que a gente tivesse um benefício maior para a sociedade. Nós acreditamos que isso aí diminuiria o número de desempregados. Sim. Acho que o mercado ele consegue consolidar de uma forma em que as negociações possam ser boas. Não adianta eu atribuir, garantir direitos ao trabalhador no momento que as empresas não têm mais como pagar. Sim. Essa carga tributária. Ou até mesmo quando ele não está empregado. Ele não vai usufruir ele não está empregado. Hoje a Seven Boys, do grupo Wikiboats, está demitindo aqui em Porto Alegre 350 empregados. Sim. Então a crise está muito forte. E qual é a primeira alternativa que ela... É a demissão. Ela tenta falar com os sindicatos, tenta dialogar, mas está cada vez mais difícil. Então, por que a gente precisa entender? É melhor que se tenha uma flexibilização e uma conversa melhor para que a gente possa ter... O maior problema, eu acho, de um país é o desemprego. Sim.
Eu vou pegar esse ponto, que já seria a segunda pergunta que eu faria, mas já que foi citado, a flexibilização da jornada de trabalho, ela pode ser uma oportunidade ou ela visa, por exemplo, como alguns atacam, unicamente reduzir o salário do trabalhador? Veja bem, né? Nós temos aqui alguns pontos que podem ser pontos de convergência. Pois é. E nós temos pontos que são extremamente polêmicos, certo? Então, é muito importante que trabalhadores e empresários estabeleçam uma negociação e uma conversação muito respeitosa. Sim. Não é? Nós não acreditamos que o crescimento econômico advenha da flexibilização das condições de trabalho. Por que não acreditamos? Né? Nós tivemos aí, num período recente, uma conjuntura, por exemplo, muito diversa. Desde a redemocratização do Brasil até hoje, nós tivemos diversas situações. Nós tivemos situações de crescimento econômico e expansão da atividade comercial e da atividade empresarial no Brasil, com geração de postos de trabalho. Nós tivemos momentos de regressão econômica. Não é? Nós tivemos momentos de estruturação melhor do nosso mercado de trabalho, com postos de trabalho de melhor qualidade, não é? Com posições melhores alcançadas pelo nosso parque industrial e pela nossa estrutura produtiva como um todo. E nós ultrapassamos estes momentos com a mesma CLT, transformada, adequada, mas a mesma CLT. Então, não vamos nos iludir, não vai ser a transformação profunda da CLT que gera crescimento econômico e empregos. Na verdade, o nosso país ele está afundado na depressão já, não é? Ele está caminhando para um estágio de estagflação muito forte, muito pesado. Todos nós almejamos empregos, nós queremos que o nosso país cresça, não é? Sim. Então, a questão é de onde vem o crescimento econômico, de onde vem a riqueza das nações, né? Ela não vem da flexibilização. Nós temos que ter uma atividade econômica, de fato, um país que destrave, onde nós tenhamos expectativas de futuro, não é? O nosso país atravessa uma crise institucional, política e econômica, não é? O que a flexibilização pode nos dar em termos de jornada? Isso significa uma discussão sobre o uso do tempo, né? Ou seja, nós temos 24 horas no dia. Como é que nós dividimos esse tempo entre lazer, formação, lazer, não é? Convívio social, trabalho e produção? Então, há alguns pontos, não é, se busca melhor flexibilidade. Em que ponto é razoável uma flexibilidade, em que ponto não é? Acho que há muito espaço para negociarmos nesse sentido. A reforma, tal qual ela vem na PL, nesse projeto de lei, ela ultrapassa esse limite no sentido, na compreensão sindical, porque ela carece de debates. Por exemplo, você sabia que todos os trabalhadores que têm uma jornada regular de 30 horas passam a ser considerados trabalhadores de tempo parcial? E que se estabelecem regras específicas para o trabalhador de tempo parcial. Isso inclui jornalistas, bancários, tá? Todo o pessoal de tecnologia de informação. Então, veja bem, não é negar a possibilidade, a necessidade de uma flexibilidade, mas esta flexibilidade, ela significa perda de direitos? Ou seja, você gostaria de trabalhar hoje 2 horas e amanhã 8, sem um prévio planejamento? Você gostaria de ter sua vida desta maneira governada? Ou nós podemos ter algumas regras, ou alguns limites, ou algumas questões que garantam uma certa flexibilidade e, ao mesmo tempo, uma previsibilidade para a vida do trabalhador. Então, não há uma negação de se sentar e discutir isso. Agora, tal qual ela está colocada de maneira assodada nesse PL, ela impede esse aprofundamento de diálogo que empresários e trabalhadores devem ter. Então, pelo que eu entendi, voltando até o início da nossa conversa, há a possibilidade de se discutir a flexibilização, desde que também se estabeleça regras, que não seja tão flexível assim.
que se protejam. Exatamente. De ambos os É lados. uma flexibilização, mas com regras. Outro ponto importante, eu acho que a gente deve ressaltar aqui é a questão da terceirização. Que não Sim, foi que colocada. também já foi E tema aí de a debate. terceirização ela é muito importante hoje no momento que o que as empresas têm buscado exatamente dessa forma, acabar com Qual é o ponto principal da terceirização? Acabar com a informalidade. Hoje, muitas pessoas, pequenas empresas, acabam indo para a informalidade porque não tem oportunidade, não tem condições de pagar a carga tributária que existe hoje. Então, o que acontece? Hoje a empresa só pode terceirizar não a sua atividade fim, e sim a sua atividade meio. O que está se buscando nessa reforma trabalhista é que se possa terceirizar também a sua atividade fim e fomentar mais a formalidade das pessoas e isso. A grande satisfação pessoal e social, inclusão social de uma pessoa é o emprego. Sim. Eu acho que a maior inclusão social que se possa fazer para uma pessoa é ela estar empregada, poder trabalhar com dignidade, poder trazer esse dinheiro para os seus filhos. Ninguém quer ser informal. Nenhuma pessoa quer ser informal. Ela é informal por circunstâncias, porque ela não consegue pagar o número de impostos, ela não consegue pagar a carga tributária e tudo que o Estado hoje despeja em cima dela. Então, é isso que a gente tenta conversar e dialogar bastante, Bives, pela situação de que não tem mais, claro. Não tem mais espaço para as empresas pagarem tanto, e aí se fala em jornada flexível, também se coloca jornada flexível, com diálogo, lógico, com diálogo. Ninguém quer escravizar, ninguém quer que a pessoa fique 24 horas. Eu acho que tem que ter um meio termo, mas eu acho que um diálogo é muito importante e os empresários, eles precisam, não adianta ter todos os direitos, mas não ter quem possa criar o emprego. Entendi. Eu vou trazer essa discussão então agora, porque a gente tem muitas perguntas aqui, muitas estão sendo abordadas dentro de outras perguntas. Sim. Então eu vou avançar na conversa, por exemplo, no caso da terceirização, né? Essa relação, por exemplo, para algumas atividades pode ser uma oportunidade. Eu estou lembrando do cara que faz bico, por exemplo. O cara que faz bico e às vezes não consegue, né, ali ter a sua própria empresa de atendimento de reforma elétrica ou coisas do tipo, não trabalha diretamente na empresa, e outras relações que estão vinculadas diretamente, diariamente o funcionário está na empresa e aí seria terceirizado, não se estabeleceria um vínculo. Essas relações a gente pode entender também assim, Lúcia, podem ser negociáveis? A terceirização é negociável? A terceirização ela já existe na sociedade brasileira e ela não vai regredir, certo? Então, nós temos uma série de atividades no Brasil que já se consolidaram como atividades em que se estabelece uma relação não de patrão e empregado, mas de empresa com empresa, tá? Então, assim, nós estamos falando de toda a estrutura de vigilância, limpeza, não é? Essa estrutura dificilmente volta para dentro da empresa, né? O que acontece que nós precisamos, assim, me parece, desvelar com tudo isso? O empregado, não é? Ele sempre vai depender de uma decisão de alguém contratá-lo, ok? Essa decisão, ela nunca é do trabalhador, ela é sempre de outro, né? Quando nós estamos falando de uma empresa terceira, nós estamos falando da empresa externalizar um gerenciamento e um custo de força de trabalho, né? Essa externalização é feita através da interveniência de uma terceira empresa. Essa terceira empresa, ela vai colocar nesta relação contratual a taxa de lucro dela, a operacionalidade dela, porque afinal de contas ela assume essa gestão. O que acontece com a remuneração daquele trabalhador lá na ponta, não é? O custo dessa empresa, essa empresa, ela é a terceira, ela precisa se colocar no mercado dentro de uma fatia em que ela retira dali, porque ela precisa, não é? Porque é da natureza das relações comerciais e capitalistas, ela precisa subtrair disso a taxa de lucro dela.
Então, o que acontece com a remuneração e direitos daquele trabalhador que não é mais vinculado à primeira empresa, mas a esta terceira? Obviamente, ela tem que dar espaço, ela tem que reduzir em relação aos trabalhadores do núcleo, desse núcleo duro. Não é? Então, é preciso saber que esta é a lógica. A lógica é de você interpor nas relações outras empresas. Se nós estendermos todos os direitos do trabalhador do núcleo ao trabalhador terceiro, você acha que continua a vantagem de terceirizar? Não, não continua. Se nós tivermos o trabalhador terceiro, vamos supor aqui na Ubra, não é? Se nós tivermos nesse estúdio um conjunto de trabalhadores terceiros e um conjunto de trabalhadores do núcleo desse programa ou desse negócio, não é? Todos vão ser representados pelo mesmo sindicato? Todos vão receber o mesmo valor salarial, ou próximo, ou dentro de uma mesma grade salarial? Todos vão receber o mesmo vale-refeição? Sim. Certo? Então, a terceirização, ela é uma relação entre empresas que interpõem interesses. Isso interessa ao trabalhador? Eu quero levar esses questionamentos para outra perspectiva agora. Eu acredito que não. Aí você diz assim, não, mas é isto ou nada, ou isso ou o desemprego. Sim, claro. Eu vou lhe dizer que frente ao desemprego não tem negociação. Não é que o trabalhador vai escolher isso ou aquilo. Sim. Se não houver dinamismo econômico, nenhum empresário vai contratar ninguém, como, aliás, o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu preciso agora, desculpa, Lúcia, mas eu preciso da perspectiva agora do eu Eduardo, acho que a gente está Lúcia chegando ao final do estava programa. abordando um ponto que é exatamente onde eu iria entrar. Não existe mais perspectiva para os empresários contratar da maneira que está hoje. Então, por que a gente dialoga em terceirização, em jornadas flexíveis e coisas? Porque a carga hoje que está em cima do empresário é muito grande. Sim. É uma penalização muito forte ao empresário. Então, o que se quer discutir? Se quer discutir melhor, com os empregadores, com os institutos de pesquisa e fazer a melhor, o conjunto de ideias que seja melhor para empregadores e empregados. Senão, o problema vai ser que nós cairemos no desemprego. E contra o desemprego não existe qualquer coisa vai ser melhor que o desemprego. Então, o que a gente precisa analisar? Nós precisamos conversar melhor com os empregados. E aí o que a gente coloca de terceirização? Quando a gente coloca a terceirização é porque a carga que se dá em cima das empresas hoje é muito alta, então ela quer terceirizar aquela atividade para uma outra empresa que possa fazer aquela atividade e se encarregar dos encargos trabalhistas que tenha aquele funcionário. Então, dessa forma, as empresas elas nada mais estão tentando fazer com que melhore o seu caixa e possam obter lucro e se manterem vivas. Hoje, a situação econômica mostra que as empresas querem se manter vivas. E aí, quando a Lúcia colocou numa situação do emprego, posso colocar até o mesmo questionamento. Será que se a gente tivesse uma terceirização de alguma forma, quanto a uma pessoa contratada, será que não se contrataria 3? E aí se diminuiria o desemprego? Então eu faço esse questionamento exatamente para que a gente possa analisar, entender melhor o que é o empresário. Ele não é o vilão. Ele não quer escravizar ninguém. Eu acho que existe muito essa cultura ainda do empresário, ele só busca o lucro e quer escravizar. Na verdade, o empresário é quem desenvolve a sociedade. E ele quer dialogar melhor com as centrais sindicais, com todo, para que se tenha um desenvolvimento. O seu ambiente social bem instituído vai trazer benefício para a sua empresa. Gente, eu vou dar um número aqui para vocês. A gente debateu esse tema durante 25 minutos. Isso, para quem conhece um pouco de televisão, é praticamente uma eternidade. É praticamente um programa especial que fizemos. E ainda assim, não vamos entrar num consenso, mas eu acho que tem um ponto de partida muito interessante nesse debate. Já agradeço, Eduardo, Lúcia, por se disporem a debater esse tema, que é extremamente complexo, de que há uma necessidade de diálogo. Isso é importantíssimo. Nós estamos vivendo transformações culturais e elas estão perpassando pela economia, dentro e fora do país, e a gente precisa, de certa forma, até mesmo com o ingresso das novas tecnologias, discutir e rediscutir muitas coisas.
Esse é o ponto de partida. É importante, então, que o nosso governo faça isso. Se quer debater, né, as leis trabalhistas, se debata com todos e em todo o assunto, né? Em todo o tema, que é extremamente complexo. Bom, gente, muito obrigado pela audiência.